Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha aqui na TV, nas redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado federal, Dr. Eduardo José da Fonseca Costa. O Dr. Eduardo José da Fonseca Costa é juiz federal, mestre, agora também doutor em Direito Processual Civil. Ele é professor universitário e autor de várias obras e artigos jurídicos. Ele é também presidente da Associação Brasileira de Direito Processual. A nossa pauta de hoje, levando a imparcialidade a sério e os fundamentos e propósitos da Associação Brasileira de Direito Processual. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutor Eduardo, é um prazer te receber. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço, doutor Marcos. Sempre uma honra estar aqui com você. Doutor, inicialmente eu quero te parabenizar, né, pela conclusão desse importante legado jurídico, como não, né? Que foi a concretização do doutorado lá na PUC. É sempre um prazer a concretização de um objetivo, assim, não é isso, doutor? Até porque é uma tarefa um pouco árdua, né? O doutorado exige longos estudos e a conclusão por meio de um trabalho com originalidade e ineditismo de ideias, né? O que nem é sempre muito fácil no nosso meio, que carece bastante de criatividade. Então, parir uma tese de doutorado é sempre uma tarefa dura, mas é maternal, porque a gente se apega como um filho àquele trabalho, né? Doutor, é interessante, né? Porque o senhor mesmo sendo aí um magistrado, né, ligado na Justiça Federal, o senhor fez um tema aqui, assim, de bastante, vamos dizer assim, profundidade, né? A imparcialidade, levando a imparcialidade a sério, né? Como o senhor teve essa, vamos dizer assim, eu vou defender essa bandeira? Eu sempre achei o tema da imparcialidade muito maltratado pela ciência processual. Sempre me causou espécie que um dado da realidade psíquica, que é a imparcialidade, ser tratado como um mero cálculo de regras e de princípios. Afinal de contas, o que é imparcial ou não é a psique do juiz. De maneira que a ciência adequada a dizer se o juiz está ou não sendo imparcial não é propriamente a ciência normativa do direito, mas é a ciência empírico-psicológica. E cansado de procurar no Brasil textos com essa abordagem que me parecia mais adequada, eu comecei a procurar no direito estrangeiro. Qual foi minha surpresa quando me deparei com uma quantidade enorme de literatura, especialmente em Israel e nos Estados Unidos, sobre esse assunto. Puxa, nos Estados Unidos é interessante. Nos Estados Unidos também tem. Tem porque é da tradição americana o pragmatismo e o empirismo, quando não a interdisciplinaridade. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma certa resistência, por uma série de contingências histórico-teóricas, em analisar o fenômeno jurídico a partir de diversos aportes metodológicos. Nós temos uma resistência muito grande a isso. Se por um lado isso nos traz uma certa linearidade metodológica e uma facilidade maior em lidar com o direito, por outro, alguns assuntos ficam muito a reboque, como o problema da imparcialidade, que, no meu entender, é muito maltratado no Brasil e, portanto, dá aso a uma série de atitudes parciais dos juízes, e muitas vezes essa parcialidade é institucionalizada, quando não estimulada, não é? Então, me parece que neste tema
a ciência psicológica, em especial a psicologia comportamental cognitiva, que é a base teórica da qual eu parti para desenvolver a minha tese, tem muito a nos dizer. Certo. Doutor, inclusive o senhor consignou aqui lá na tese, né? Modelo interseccional entre o direito processual, economia e psicologia. A economia entra aí pela seguinte razão. Só para explicar um pouco ao telespectador do que eu estou tratando. Por volta dos anos 70, dois psicólogos israelenses, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, estudando o que eles chamavam de intuições estatísticas, perceberam que o aparato cognitivo humano ele tem ilusões. Assim como existem ilusões de ótica, existem ilusões cognitivas, né? Isso por quê? Porque o cérebro humano é como se fosse um multiprocessador, com uma capacidade computacional limitada. Então, nosso cérebro tende a, diante de um grau de complexidade decisório, ele procura facilitação. E a facilitação implica o quê? Implica desprezo a algumas informações e retenção de outras. E às vezes esta simplificação é de tal modo redutora que ela acaba gerando distorções no conhecimento da realidade e, portanto, decisões equivocadas. Então, esses estudos começaram a entender o processo de tomada de decisões e eles começaram principalmente pela economia. Como os agentes econômicos em situação de mercado tomam decisões enviesadas por essas ilusões cognitivas. Então a economia foi o primeiro berço de desenvolvimento desses estudos. Sim. É óbvio que isso chegou depois na ciência política, nas técnicas cirúrgicas, porque os médicos também tomam decisões, os pais de família e, por fim, os juízes. Verdade. E os julgadores de uma forma geral. Certo. Ô, doutor, agora só para a gente deixar assim um pouco mais tranquilo para o pessoal que nos acompanha, né? Uma coisa assim que chama um pouco a atenção de um apanhado que o senhor acabou aí de se reportar, a gente observa que a psicologia ela está ali inserida também, né? Agora é uma questão de assim de cunho absolutamente curioso, né? A gente, evidentemente que a Justiça Federal ela trata de questões que envolvem o Estado e na grande maioria das questões, da outra parte é justamente empresas. Como usar a psicologia aí numa questão assim? Olha, Marco, essa questão é bastante delicada. Eu acho que é um campo muito fértil de estudos para saber, por exemplo, se um juiz, se a Justiça Federal, se as varas de fazenda pública e se as turmas ou câmaras de direito público tendem a, com o tempo, a julgar a favor do poder público. Volta e meia me fazem essa pergunta. E infelizmente no Brasil e fora dele, nós não temos estudos sérios de campo sobre isso. Mas eu volta e meia me pergunto. Eu acho que nós, juízes federais ou juízes de direito que lidam com causas que envolvam a fazenda pública, acho que esses julgadores precisam sempre estar alertas contra os seus próprios enviesamentos para saberem ou não se não tendem com o tempo a julgar a favor dos interesses da administração pública. Há um viés cognitivo chamado viés de grupo, segundo o qual aquele que decide tende inconscientemente a julgar com aquele com o qual ele socialmente se identifica. Então, poderia se cogitar do seguinte: o juiz é um servidor público. Ele integra a máquina do Estado. Será, portanto, que isso, com o tempo, não o leva a ser tendencioso nas decisões que envolvam o ente fazendário? Eu não tenho resposta para isso, isso é uma provocação. Mas acho que isso merece estudo, acho que isso merece estudo, um estudo de campo empírico, sério, que infelizmente nós não temos ainda o hábito de tocar no Brasil. Tá certo. Ligeiro intervalo, voltamos já já.
A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado federal, Dr. Eduardo da Fonseca Costa. Doutor, agora vamos falar um pouquinho da associação, né? Associação Brasileira de Direito Processual, da qual o senhor é o presidente. Que honra, hein, doutor? Eu muito feliz. É um sonho antigo. Eu, além de ser o primeiro presidente da associação, sou um dos idealizadores, cofundador, e terei aí longos anos, porque não é fácil você estruturar uma entidade de âmbito nacional que congregue intelectuais da área da ciência processual, penal, civil e administrativa. E quão importante, o senhor falou para mim que a sede será aqui em Ribeirão Preto. A sede da associação, da ABDPRO, é Ribeirão Preto. Doutor, a gente observa que o grande número de pessoas que já estão fazendo parte da associação tem sido divulgado aí, a gente está tomando conhecimento, e eu estou gostando muito da amplitude, né? Tem colegas seus que vão participar da associação de várias localidades do Brasil. Isso é muito importante. A associação teve o cuidado de ter como longa-manos da presidência 5 delegados regionais, cada um encarregado, portanto, de uma região do Brasil. E para resguardar essa representatividade nacional, nós tivemos o cuidado de contar com processualistas de todos os estados da federação. Ela não é portanto, ela não vai ser uma associação regionalmente enviesada, nem muito paulista, nem muito carioca, nem muito gaúcha. Ela é verdadeiramente uma entidade de âmbito nacional com representatividade, com capilaridade em todos os estados da federação. E congrega nomes aí consagradíssimos dentro do meio do universo jurídico nacional, né? Como, por exemplo, o Dr. Nelson Neri, que ele tem um cargo honorário na própria associação. Por exemplo, nós temos alguns membros honorários, todos verdadeiramente honorários, sim, mas nós temos, dentre esses honorários, 2 padrinhos. Certo. O professor Nelson Neri Júnior e o professor Araquém de Assis. Inclusive, o Dr. Nelson Neri Júnior, nós esquecemos no início, mas é importante fazer essa ressalva. Foi seu orientador na tese de doutorado? Ele foi o meu orientador na minha tese de doutorado e nos dá a honra agora de ser o padrinho da associação que eu presido. Puxa vida. Doutor, a associação, ela tem aí agora para frente algumas, principalmente, se eu não me engano, já no mês de março, né, um importante acontecimento a realizar-se aqui em Ribeirão. É um simpósio, é isso? Isso. Em conjunto com a 12ª subseção da OAB, em São Paulo, nós realizaremos nos dias 16 e 17 de março o evento de lançamento da ABDPRO. Certo. Esse evento consistirá num simpósio de direito processual civil exatamente no dia em que se inicia a vigência do novo CPC. Poxa vida, que importante, que legal. Com certeza o ADV Jus vai estar lá e vai mostrar tudo, trazer aqui para vocês em primeira mão. A gente já até falou aqui com o doutor Eduardo, para a gente vai ser um prazer estar lá, viu, doutor? Agora eu queria que o senhor falasse se existe assim, ou como que as pessoas que nos acompanham podem tomar conhecimento de mais nomes que vão participar, além não só da diretoria, mas também que vão estar aqui por ocasião do simpósio. O senhor se lembra, assim, de cabeça, nomes todos que a gente os nomes? poderia... Não, de alguns para a gente destacar, para o pessoal já ir tomando consciência. Olha, além dos 2 padrinhos nossos, os professores Araquém de Assis e Nelson Neri Júnior, aqui estarão o professor Lúcio Delfino
que é pós-doutor pela Unisinos, grande autoridade em processo civil e hermenêutica, e é diretor da Revista Brasileira de Direito Processual e um dos co-organizadores, talvez, do melhor congresso de direito processual civil que se faça no Brasil, que é o Congresso de Direito Processual de Uberaba. Nós teremos como nosso vice-presidente, o Roberto Campos Gouveia Filho, na minha modesta opinião, o maior processualista civil brasileiro na faixa dos 30 anos. Nós teremos o professor Roberto Paulino, de Pernambuco, que é professor de Direito Civil da Federal de Pernambuco, professor Matheus Costa Pereira, de Recife, o professor Jorge Abud, grande processualista e constitucionalista, egresso aqui de Batatais, hoje sócio do professor Nery lá em São Paulo, professor da PUC e grande autoridade, dentre outros assuntos, em hermenêutica jurídica, enfim, um time de primeira linha que, por coincidência e por grata coincidência, são também integrantes do primeiro quadro diretivo da ABDPRO. Todos esses que eu mencionei são também diretores da associação. Que é importante frisar, né, que o evento vai acontecer aqui na sede da Advocacia Ribeirão Pretana, lá nos altos do Jardim São Luís, né, doutor? E com certeza a gente ainda vai divulgar mais, mas uma coisa é importante falar, que as vagas vão ser limitadas, não é isso? Acho que o espaço comporta 200 pessoas e boa parte dessas vagas serão ocupadas por associados. Então, nós vamos receber aqui em Ribeirão gente do Iapoque ao Chuí. Puxa vida. Vai vir gente de Pará, Paraná, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Já tem alguma perspectiva de quando serão abertas as inscrições ou ainda não? As inscrições serão feitas pelo portal da 12ª subseção da OAB. O material de divulgação já está sendo impresso e em questão de algumas semanas as inscrições já estarão abertas. E é bom que se corra porque são só 200 e algumas estão reservadas para os membros efetivos e honorários da ABDPRO. Então, é importantíssimo. Nós queremos mandar um abraço especial lá para o Dr. Domingos, com toda certeza vai ser tudo providenciado a contento e com a certeza do êxito. Eu acho que isso é chover no molhado, né, doutor? Porque o pessoal da envergadura de nomes, como o senhor acabou de citar aí, quem deixar para a última hora depois não vai poder reclamar, né? Eu quero aproveitar também de agradecer ao Dr. Domingos, né, que não mediu esforços a nos ajudar e acolheu a ideia de receber o primeiro evento lá no seio da OAB, com bastante felicidade. Enfim, nós estamos muito felizes com essa parceria. Tá certo, muito importante, né? Olha, meus amigos, vocês já conhecem o jornal eletrônico aqui do nosso portal, o jornal eletrônico do ADVJus? Ele está à sua disposição em nosso site. O nosso site é aquele que você já sabe, www.advjus.net. Acesse. Mais um intervalo pequenininho, voltamos já. Aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, estamos de volta então com a ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado Dr. Eduardo José da Fonseca Costa. Doutor, nós estamos aí nas vésperas, né, da entrada do nosso novo Código de Processo Civil. O senhor acha que da forma como ele chegou, ele vai contemplar aí as necessidades contemporâneas, doutor? Veja, isso é um problema difícil, Marco. Hoje,
o problema da morosidade processual é um problema globalizado. Não há país do mundo que não reclame de lentidão judiciária e que não torne os seus respectivos códigos de processo verdadeiras colchas de retalho. Veja que isso é tão sério que nós estamos na vacatio legis e o código já foi mudado em alguns pontos relevantíssimos e sofrerá uma série de retaliações, né? Porque nós vivemos uma mundialização dos problemas judiciários e, portanto, das questões processuais. Morosidade processual é um problema sério e é difícil saber se o código, de certo, o código não trará mais celeridade. E não trará por uma série de razões. Em primeiro lugar, nenhum prazo do novo código em relação ao anterior foi diminuído. Ou os prazos foram mantidos ou foram aumentados. Em segundo lugar, os prazos agora se contam por dias úteis. E isso não é necessariamente ruim, porque o advogado também precisa ter fim de semana. Então, na verdade, o que o código se propôs não necessariamente a produzir um processo mais célere. Talvez um processo mais republicano ou, quando muito, democrático. Mas um processo mais célere, isso certamente não acontecerá. Doutor, o que a gente pode destacar de positivo do código? Olha, eu acho, e o que eu vou falar, obviamente, não será da concordância de boa parte dos meus colegas. Mas a mim me agradam muito as regras de fundamentação, né? Que obrigarão, grosso modo, os juízes a atacarem todos os argumentos relevantes e fundamentos articulados pelas partes, né? Sob pena de a sentença ser reputada omissa e dela caber a oposição de embargos de declaração. Certo. Na verdade, o que o Código diz ser a devida fundamentação é o que naturalmente deveria decorrer do texto constitucional. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, numa jurisprudência defensiva, foi referendando lentamente esses arremedos de fundamentação. Mas a verdade, essas regras de fundamentação seriam absolutamente despiciendas, porque fundamentar é exatamente aquilo que o novo Código de Processo Civil diz que é. Me parece que isso é um avanço e mais. Eu tenho para mim que essas regras de fundamentação são o marco característico, são o DNA deste novo código polêmico, que tem nisto algo bom, mas também, no meu entender, tem alguns retrocessos. Doutor, agora tem também algumas visões também assim, que afirmam que algumas coisas realmente, conforme foi a sua opinião a respeito do processo cautelar, o pessoal não viu com bons olhos, por exemplo, praticamente a volta da condição da separação figurando ali, né? Porque já estava o divórcio, né, doutor? Voltamos. Essa questão é muito polêmica, Marco, e ela é muito polêmica por diversos aspectos, mas talvez as razões principais sejam essas intersecções entre o direito à religião e o direito à moral, né? A carga de moralidade e de religiosidade neste tema são radicais, né? Então, eu poderia ficar horas falando sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente polêmico, mas há bons argumentos para os dois lados. Há aqueles familiaristas que sempre defenderam que, em verdade, a Constituição não pôs fim necessariamente à separação, de maneira que, em nível infraconstitucional, ela jamais teria sido extinta e, portanto, era aplicável. Eu sou desses que defende, sei que não é o seu pensamento, eu sustento que a separação jamais deixou de existir. Sim. Até porque eu já me deparei com situações concretas, não como juiz, porque lido com outras causas, mas como advogado que fui e atuei na área de direito de família, vi não raras vezes arrependimentos, separando-os, querendo restituir a convivência. Eu acho, portanto, que a separação, dentre outras razões pragmáticas,
ainda preserva essa finalidade. Não, doutor, na nossa carreira de advogado aí fizemos alguns termos de reconciliação, isso aí era até que não era uma coisa tão corriqueira, mas isso a gente tem conhecimento que acontecia, né? E acho que o texto constitucional, salvo o melhor juízo, muito mais do que estimular o divórcio, quer preservar os casamentos. Tanto que prescreve que as uniões estáveis deverão ser, na medida do que é desejado pelos conviventes, ter a sua conversão em casamento facilitada. Então me parece que o valor constitucional primordial é a preservação do vínculo matrimonial e não o seu desenlace a todo e qualquer custo. Concordo, é isso mesmo. Doutor Eduardo, nós chegamos no finalzinho do nosso programa, a gente ficou imensamente satisfeito com a sua presença aqui. Nós vamos falar bastante da associação, sem dúvida nenhuma, de direito processual, da qual o senhor é presidente, e sem dúvida nenhuma, um orgulho aqui para a gente, para Ribeirão Preto, tê-lo aqui. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Marco, mais uma vez pelo convite. Sempre que for chamado, voltarei com o maior carinho, maior honra. E feliz porque a associação está nascendo e está nascendo na cidade de Ribeirão Preto. É uma conquista jurídica para a nossa terra. Tá certo, muito obrigado, doutor. Olha, você pode novamente ver esse programa com o doutor Eduardo, ok? É só você acessar o nosso site. Ou então, se você quiser fazer melhor ainda, inscreva-se em nosso canal no YouTube e tenha todo o conteúdo que a gente já está disponibilizando para você desde que a gente começou o nosso projeto aqui, ADVJus, ok? youtube.com/advjusnet youtube.com/advjusnet. Inscreva-se. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br